vou falar sobre a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo transforma a sua vida. Amém? Quem tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo? Que relacionamento nós temos com o Espírito Santo? Todo aquele que entregou a sua vida para Jesus recebe o Espírito Santo contigo todos os dias para te ajudar em tudo que você precisa. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. Sabe quem convenceu aquelas pessoas que Jesus era o único caminho? O Espírito Santo de Deus. Sabe quem nos ajuda nos momentos de aflições, de angústias, nos momentos onde temos que fazer escolhas difíceis ou passamos por situações difíceis? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus transforma a nossa vida. E Ele é o nosso ajudador. Lá em João 14, versos 16, está escrito: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. 17. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Amém? O Espírito Santo habita em você. Jesus estava dizendo: eu estou indo ao Pai, mas eu deixarei o Consolador. Eu deixarei o Espírito Santo de Deus para que esteja com você todos os dias. E através do Espírito Santo de Deus, Ele nos ensina a ter uma vida de oração. Ele nos ajuda a entender a palavra de Deus e o que transforma, que começa essa nova vida. O que muda? Porque quando a gente escuta falar: olha, Jesus mudou a minha vida. Quando eu escutei aquela família falando de perdas difíceis, a gente também, essa semana, perdeu uma pessoa muito querida dentro de uma célula de uma família. E quando nós recebemos a notícia, a palavra de Deus diz que todo o corpo sofre. E eu vi aquela célula, aquela família, toda sofrendo. Porque um pai foi tirado da sua família. Mas não existe consolo maior que o consolo de Jesus. Ele é o Consolador. E Ele manda o Espírito Santo como Consolador. Não existe outra forma de vencermos todas as dificuldades, as lutas, por mais difíceis que elas sejam. A nossa história é transformada quando nós nos relacionamos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, quando nós fazemos essa entrega, Ele já vem fazer morada em nós. Mas nós precisamos nos relacionar com Ele. Isso é através da oração. Ele está conosco todos os dias, mas às vezes nós não paramos para falar com Ele, para pedir que Ele nos ajude, que Ele nos oriente, que Ele traga à nossa memória a palavra de Deus, que Ele nos ajude nas nossas fraquezas e nas nossas tentações. Esse é o Espírito Santo de Deus e Ele habita em você. E Ele é poderoso para transformar a sua vida. Ele é o seu ajudador. O que você precisa? O que você deseja naquilo que você tem passado? Você pode pedir a Ele. É o Espírito Santo de Deus que vai te ajudar a superar todas as coisas. O Espírito Santo de Deus nos faz essa ligação para nos tornarmos filhos de Deus. Deus mandou para nós o Espírito de seu Filho Jesus para que nós nos tornemos filhos. E se somos filhos, somos co-herdeiros de Deus. Em Romanos 8, 9, diz que Jesus envia o Espírito Santo, o Consolador, o ajudador, para aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Aqueles que conheceram a Jesus,
receberam esse Espírito Santo de Deus. E hoje ele habita em você. Aqueles que reconhecem que não querem mais dirigir a sua vida e que precisam que Jesus mude a sua vida. E ele dá um passo de fé, como muitos fizeram aqui. E quando eles chegaram aqui na frente, Jesus estava falando: você não vai andar mais sozinho. Você não estará mais sozinho. Agora o Espírito Santo de Deus habita em você. Amém? Você está entendendo isso? Jesus não está longe. Ele está em você. Você precisa se relacionar com esse Espírito. Isso que a gente está sentindo da presença de Deus, desde o começo, quando a gente chega aqui e a gente começa a entender aquilo que vem e acalma a nossa alma. O Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração, está te acalmando, está te dando esperança, está te renovando a fé. Se relacione com Ele. Hoje, Ele te convida a viver uma nova história. Talvez o que o Gus estava falando aqui, olha, eu sou supervisor, mas estava faltando algo na minha vida. Eu já estava perdendo aquele amor por pessoas. Sabe o que nos leva de novo a queimar o coração? Quando a gente começa a entrar no nosso canto de oração e a gente começa a se relacionar com o Espírito Santo de Deus e a gente começa a falar: Espírito Santo, mostra, renova, me ensina a orar, me ensina a entender a Tua palavra, me ensina a praticar a Tua palavra. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida, mas eu estou precisando me relacionar com Ele. E ele disse: eu não sei o que aconteceu. Ele sabe o que aconteceu, né, Gus? O Espírito Santo chamou ele para um novo tempo, para uma nova história. Isso que o Espírito Santo quer fazer comigo, quer fazer com você, quer nos levar para uma intimidade maior, de conhecê-lo verdadeiramente e saber tudo que Ele tem para nos dar. Essa entrega é diária. Essa busca lá no seu quarto, no seu tempo com Deus, tem que ser diário. Sabe por quê? Os dias são maus, as lutas estão difíceis, a gente não sabe do dia de amanhã, é tudo muito rápido. Mas quando nós temos tempo com Deus, nós sabemos que somos filhos de Deus. A nossa identidade não está naquilo que nós corremos atrás desse mundo. Ele não te chamou para ser só um médico, um professor, ou um vendedor, ou um advogado, ou um pai de família. Ele te chamou como filho de Deus. Filho de Deus. E quanto mais a gente corre com as coisas desse mundo, mais a gente esquece de se relacionar com aquele que quer dizer para você quem você é, porque você foi chamado e escolhido por Deus. E isso você vai ouvir no seu relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus. Parece que às vezes a gente esquece do Espírito Santo. A gente fala tanto de Deus, de Jesus, mas Deus, Ele é tão perfeito que o Espírito Santo foi nos dado para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele todos os dias. Ele habita em nós. Olha que coisa poderosa. O Espírito Santo de Deus está em você. Fale com Ele. Desenvolva um relacionamento íntimo, poderoso de oração. E experimente o Consolador, o Ajudador, aquele que vai te ensinar a orar, que vai ensinar você a crescer na sua vida com Deus. Ele vai te dar forças para vencer o mundo. Seja qual for a sua luta, a sua dificuldade, é só através do Espírito Santo que nós podemos vencer as coisas desse mundo. Amém? Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a luta que você está passando, qual é a dificuldade, ou o tamanho da sua dor. Mas o Espírito Santo de Deus sabe. E é Ele que vai trazer o que é necessário para que a sua vida seja cheia do poder de Deus. Amém?
E o Espírito Santo quer usar você. Quanto mais nós nos enchemos da presença de Deus, quanto mais através do relacionamento íntimo com o Espírito Santo, as coisas desse mundo vão ficando tão pequenas. As dificuldades, elas existem. As lutas, sim. Mas quando eu chego diante da presença de Deus e eu sei quem é o meu Deus e quem luta por mim, tudo começa a mudar. Eu me posiciono diferente daquilo que seria antes a angústia, a aflição. A gente escutou um testemunho de uma menina tão jovenzinha, falando que ela estava em depressão, mas que Jesus chegou e começou a transformar, trazendo cura para a vida dela. E ela parou de tomar os remédios. Ela teve uma experiência única, íntima dela com Deus. O que o Espírito Santo trabalhou com ela é lindo, é a história dela. Mas cada um de nós temos acesso ao mesmo Espírito para saber o que cada um de nós precisamos. O Espírito Santo de Deus te trouxe hoje aqui para dizer que Ele está ansioso para se relacionar com você, para ter um momento íntimo contigo, para que as coisas dele, os sonhos e os planos que Deus preparou para cada um de você, volte à sua memória, volte à sua vida e seja prioridade na sua vida. Você vai descobrir isso no seu tempo íntimo, através do Espírito Santo. Em Atos 1:8, diz o seguinte, olha lá: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia! E recebereis poder quando recebereis o Espírito Santo de Deus. Gente, a palavra de Deus fala que Pedro era um cara que seguia a Cristo, mas ele tinha lá os seus erros, suas falhas. Andando com Jesus, ele tinha os seus erros e as suas falhas. Muitas vezes Jesus chegou até a falar para ele: afasta-te de mim. Olha só, porque ele estava sendo usado pelo diabo. E ele estava ali, do lado de Jesus. Ele era precipitado, tudo ele fazia ali na doideira, e Jesus sempre ensinando. Mas lá no livro de Atos, quando a gente começa a ler e vê um Pedro totalmente transformado, porque ele estava o quê? O quê? Cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus quer se relacionar com você todos os dias. Nós precisamos ser mudados, nós precisamos ser levados a uma nova vida, a uma nova história com Cristo todos os dias. E aí, quando nós nos enchemos do poder de Deus e o poder do Espírito Santo vem sobre nós, as pessoas vão começar a ver que você é diferente. As pessoas vão começar a ver que mesmo em meio às dificuldades ou as coisas desse mundo, ou as coisas que te levam a querer fazer as coisas deste mundo, você vai se posicionar como cidadão dos céus, como filho de Deus, que é diferente. E aí as pessoas vão começar a falar: vem cá, o que você tem de diferente? E você vai poder começar a testemunhar que Jesus habita em você. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é transformada e a vida dela começa a transformar os outros, as pessoas ao seu lado. As pessoas precisam ver que Jesus habita em você. E quando vocês estiverem cheios do Espírito Santo, não vão ter outra forma, não vai ter outro jeito. As pessoas vão querer saber o que você tem. Você já tem experimentado isso? Você já tem experimentado viver essa intimidade de deixar que o Espírito Santo transforme a sua vida?
Que o Espírito Santo te ajude, te ensine a orar, te ensine a entender a palavra de Deus. Quantas vezes a gente abre a palavra de Deus e tenta interpretar de um jeito ou de outro, ou não entende. Mas quando nós oramos e pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ensina a entender essa palavra, para que eu possa praticar a palavra de Deus e que eu não seja só ouvinte, mas que através do teu Espírito eu seja praticante dessa palavra. Aí as pessoas vão começar a ver a diferença daquilo que o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Eu até brinquei com o Rafael, porque a gente está acompanhando a apostila, e essa é a lição número 2 da apostila. E aí o Rafael falou assim: e aí, quem que vai falar do Espírito Santo? Aí eu brinquei com ele: olha, não, antes eu ouvia falar dele, agora eu tenho andado com ele. É diferente quando a gente se posiciona diante de Deus e fala: eu quero uma nova história contigo, eu quero me relacionar diferente com o Senhor, e eu quero que isso aconteça através do Espírito Santo de Deus. Ele, só Ele pode fazer isso, mas através de uma entrega de vida que a gente faz para Jesus. Então entregue a sua vida para Jesus, para que o Espírito Santo faça morada em você, e através do Espírito Santo comece uma transformação poderosa da sua vida. Se relacione com Ele, converse com Ele. Ele deseja ansiosamente falar com você, amém? Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que você pudesse pedir isso mesmo ao Espírito Santo de Deus. Fale com Ele, Ele habita em você. Senhor, nos ajuda, Deus, agora a entender e a experimentar esse momento agora, Deus, de verdade, numa experiência com Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Você que estava orando, você ouviu tudo isso? Me diga algo, você tem tido intimidade com o Espírito Santo? Você tem diminuído para que o Espírito encha você? Muitas vezes a gente pode ter a salvação, mas desperdiçar a nossa vida naquilo que não é, que você não foi exatamente, que você não nasceu de novo para você experimentar. Então eu quero desafiar você agora, a querer uma experiência viva agora com o Espírito Santo. Quantos aqui querem ter uma experiência viva com o Espírito Santo? Fica em pé agora, eu quero ver aqui. Quem quer ter uma experiência agora com o Espírito Santo? Fica em pé. Você quer experimentar coisas? Olha, eu já vi muitas coisas acontecerem quando você vai com tudo. Eu me lembro uma vez que eu estava sozinho no meio de uma mata, e eu estava orando, e eu falei para Deus: Deus, quebra toda a minha incredulidade, né? Eu quero acreditar em coisas sobrenaturais, mas eu estava falando para Deus assim: Deus, eu tenho vivido tanto natural. E o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida. Gente, eu estava de jejum, e naquele dia, naquela mata, eu senti assim uma certa... Sabe quando você não tem nada do estômago, mas você começa a sentir náuseas? Náuseas. E eu comecei a sentir náuseas, e me veio à mente o Espírito Santo trazendo coisas que eu aprendi de teologia, entre aspas, falsas teologias, que me levaram a ter incredulidade. Eu me lembro que começou a me vir à mente quando as pessoas diziam: não, os sinais é apenas para aquele tempo lá do começo, porque Deus precisava testemunhar através dos apóstolos. Quando a partir do momento que aqueles apóstolos que andaram com Jesus morreram, acabaram-se os sinais, agora tem que crer sem ver. E aí o Espírito Santo foi falando para mim assim: tira fora essa teologia de dentro de você. E eu comecei a sentir aquela náusea e foi saindo. E aí o Espírito Santo começou a mostrar uma porção de coisas que estavam dentro de mim, que tinham que sair.
E ele estava me falando aquele dia sobre incredulidade. Lá em Romanos, lá no capítulo 8, lá pelo finalzinho, Paulo começa a falar que nós somos fracos e nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo de Deus nos visita nas nossas fraquezas. Amados, nós ouvimos uma palavra sobre quem é o Espírito Santo, mas nós precisamos experimentar o Espírito Santo numa vivência real. Se você está aqui, você é líder de célula, peça a Deus que você não quer ir lá para a sua célula como se você fosse fazer qualquer coisa. Não, você diz assim: Espírito Santo, eu quero ir para a célula hoje, eu quero liderar a célula, mas eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Você vai ver o que vai acontecer com a sua célula. Se você é um supervisor, você vê os seus liderados e você diz assim: Deus, a partir de agora, eu não quero aparecer para os meus liderados como uma coisa da mente humana. Eu quero sobrenatural, eu quero uma revelação do alto para os meus líderes. Eu quero ministrar na unção e no poder do Espírito Santo. Chega já de mim. Quando você está tão cheio de você está cheio de vontade. Por que tem que ser desse jeito? Eu não acho. Para de achar. Deixa o Espírito Santo te tomar de verdade. E você dizer não. Você falar para o seu eu: fica quieto. Eu quero não mais fazer o que eu penso, o que eu acho. Quero fazer o que o Espírito Santo queira de mim. E eu vou entrar com tudo nessa. Eu vou me entregar. O Espírito Santo vai te tomar, meu irmão, minha irmã. Vai te tomar e você vai fazer coisas que você nunca experimentou. Sabe, naquele dia eu comecei a ter essa experiência. Eu já tinha sido, eu posso contar várias experiências com você, não só de ontem, mas de hoje, porque o Espírito Santo não deixa você só com uma experiência. Mas naquele dia eu me lembro muito bem, que foi o primeiro dia, depois que eu tive aquela experiência com o Espírito Santo, parecia que eu vomitava um monte de coisa que estava dentro de mim, e foi saindo, e eu não tinha nada o que vomitar fisicamente, mas eu tinha o que vomitar que estava dentro de mim, que não tinha que estar lá. E aí, logo depois daquele dia, eu comecei a orar numa língua que eu não entendia. E aí eu falei assim: Deus, eu já tinha ouvido gente orar em línguas estranhas e tal, mas o que eu estou dizendo para você, eu disse, eu até me assustei um pouquinho. Eu falei: Deus, o que está acontecendo? E eu sabia que era um dom do Espírito. Eu não estou dizendo que nós vamos ter agora, que a evidência da visitação do Espírito Santo vai ser você orar em língua estranha. Mas naquele dia eu orei. E foi uma marca de Deus na minha vida, de que todas as vezes que eu quisesse de verdade me ver vazio de mim mesmo, o Espírito Santo de Deus me tomaria de tal forma que coisas sobrenaturais aconteceriam. E sabe, gente, quando o Espírito Santo está na vida da gente, quando o Espírito Santo de Deus está na vida da gente, prepare-se, coisas grandiosas demais acontecem. Você não quer agora experimentar isso? Eu estava almoçando ontem com minha irmã, se vocês sabem o testemunho, já contei. Minha irmã tinha morrido, gente. Esses dias eu descobri que minha irmã tinha morrido mesmo, porque o cara da ambulância depois falou para o meu irmão: não, sua irmã não tinha, não era que ela não estava com poucos sinais de vida. Quando ela chegou aqui, ela nem tinha sinal de vida, mas Jesus a ressuscitou. E sabe de uma coisa? Um dos desafios que Deus fez, quando eu vi a minha irmã daquele jeito, o primeiro era de me revoltar contra Deus. Poxa, Deus, eu vim aqui, orei, e o Senhor falou que no nome de Jesus nós podemos todas as coisas, e eu orei pela minha irmã no CTI, ela morreu, vai morrer. Mas depois logo eu falei assim: não posso falar assim de Deus, poxa, Deus é amor. Se a minha irmã morre, ela morre para Deus. Se ela vive para Deus. Mas aí, gente, tudo isso são racionalizações. Você sabe, aí o Espírito Santo falou comigo: você vai fazer essa oração de desistência? Creia, ore pelo sobrenatural. Aí você entra no sobrenatural. Você tem vivido no quê? No natural ou no sobrenatural? A diferença está em você ser cheio do Espírito ou não ser cheio do Espírito. Porque se você for cheio de você mesmo, das suas próprias vontades, você não vai andar em intimidade com o Espírito. O
Então agora, de verdade, feche seus olhos e comece a falar assim: Deus, eu me nego. Diga para Deus: eu me renuncio. Eu não tenho mais vergonha, eu não tenho mais constrangimento, eu não quero saber de mais nada, eu só quero saber do Espírito. Eu quero que o Espírito me encha. Peça ao Espírito de Deus para te encher. Agora, em nome de Jesus, diga: eu renuncio tudo que é de mim mesmo, tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é mentira. Como diz aquele cantor: mentira, eu te denuncio. Diga para a mentira: você não faz parte da minha vida. Sai fora, mentira. Agora eu quero tomar posse de tudo aquilo que é de Deus. Ei, você não quer o sobrenatural? Então agora renda-se ao Espírito Santo de Deus. Renda, deixa o Espírito fazer com você o que Ele quiser fazer. Ah, não, eu vou passar mico aqui. Já pensou se o Espírito de Deus me toma? Acontece que nem aconteceu com esse pastor aí. Eu começo a orar numa língua estranha aqui. Uma vez eu lembro que eu estava orando, fiquei cheio do Espírito, a perna sumiu, eu tomei um tombaço. Talvez você diga assim: mas se a perna, minha perna sumir, eu vou passar mico. Esqueça disso, esqueça. Deus não vai fazer nada para te envergonhar, mas você também precisa perder o medo do Espírito Santo. Você precisa perder o medo das manifestações do Espírito Santo. Você não deve querer que essas coisas aconteçam para dizer: aconteceu. Não, agora o que você tem que querer é que o Espírito Santo de Deus tome conta da sua vida, que você seja cheio do Espírito. Ore, busque a Deus, vai, busca a Deus com força, com intensidade. Diga para Ele: Deus, eu te quero, Espírito Santo, me enche. Peça para o Espírito, me enche, Espírito. Eu quero ter uma experiência com o Senhor sobrenatural. Eu quero sair do natural, eu quero sair dessa vida de mim mesmo, comandado pelas minhas próprias emoções, sentimentos ou razões. Eu quero experimentar o espiritual, o sobrenatural. Quero sair disso que é só esse dia a dia, essa coisa tão concreta desse mundo das razões humanas. Renda-se ao Espírito Santo. Renda-se ao Espírito Santo. Peça que você quer ser pleno, plenitude do Espírito. E aí você vai se sentir invadido do Espírito. Os dons do Espírito fluirão na sua vida. Faça isso agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Busque o Espírito. Receba o Espírito. Receba o Espírito. Jesus é quem batiza no Espírito Santo. Ele é quem enche. E você é salvo. Mas Ele não só batiza você no Espírito Santo. É aquele que está dentro de você e vai esvaziando você de você mesmo para você ser cheio do Espírito. Aí você vai ter o Consolador. Aí você vai ter o Mestre que vai ensinar você todas as coisas. Aí você vai aprender a orar nos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. Você vai ser controlado por Ele. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Você não quer? Continue buscando e receba do Espírito. Receba da plenitude do Espírito. Diz para o Espírito, rasga o verbo aí, meu irmão. Diga assim: Espírito, vem com tudo. Eu estou aqui. Fala para Ele: eu estou facinho aqui para o Senhor, Espírito. E peça para o Espírito invadir você, a sua vida, Espírito de Deus. Vai além das palavras do Espírito, vai além de nós, Espírito. Espírito Santo, é a tua igreja, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Foi a tua palavra que foi pregada, foram os versículos da Bíblia que foram anunciados. Então, Espírito Santo, age aqui no nosso meio, Espírito Santo. Age aqui no nosso meio, Espírito Santo. Age aqui no nosso meio, Espírito Santo. Age aqui no nosso meio. Age, ó Deus. Age, ó Deus. Age, Espírito Santo, 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 age, Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor, Espírito Santo. Nós precisamos. Continue orando. Deixe o Espírito de Deus agir na sua vida. Deixe o Espírito. Continue orando, continue buscando. O que é que tem aí dentro de você que é de você mesmo? O que é que tem aí dentro de você que foi colocado pelos homens? Esvazie-se, e deixa o Espírito Santo te encher.
Deixe o Espírito Santo te encher. Busque, não desista, não desista. Busque o Espírito, busque o Espírito, busque o Espírito, busque o Espírito. Busque o Espírito Santo. Pelo teu nome, Oh, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder e o teu amor. Continue buscando o Espírito. Oh, Espírito de Deus, vem sobre a sua igreja, Espírito. Não nos deixa. Oh, Espírito. Oh, Espírito de Deus. Vem acende em nós paixão pelo teu nome. Faz o que o Senhor tem que fazer. Nós, Não é pelo meu merecimento, não é pelo merecimento das pessoas, não é por causa da nossa busca, não por causa dos nossos Jesus ou orações que são tão escassos, mas faz por amor, Espírito Santo. Nos enche como o Senhor encheu Jesus, como Jesus era cheio de ti, porque o Espírito de Jesus era o próprio Espírito. Oh, Espírito de Deus, oh, Espírito de Deus, oh, Espírito de Deus, oh, Espírito de Deus, oh, Espírito de Deus. Oh, Jesus, oh, Jesus. Que a nossa paixão seja zero por nós mesmos, mas que sejamos apaixonados por Ti, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, nos visita, Espírito Santo de Deus. Visita cada um aqui, Espírito de Deus. Visita cada um aqui, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Oh, Espírito, enche-nos, Espírito. Enche-nos de Ti, Espírito. Oh. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai venha sobre a sua vida. Que a graça do nosso melhor amigo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja plena sobre a sua vida. Que a graça que te salvou e que te sustenta seja sobre a sua vida. Que a comunhão do Espírito, é Ele quem faz, que a comunhão do Espírito venha sobre a sua vida. E que nos faça uma comunhão do Espírito. Que as consolações do Espírito Santo visite você agora. O consolo do Espírito acompanhe você todos os dias da sua vida. Que o poder e a unção do Espírito Santo de Deus encha você. Que você seja um homem e uma mulher cheia do Espírito todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é Deus. Seja cheio do Espírito.